Eu sou a professora Maria Estela Aoki e nessa unidade estudaremos o tema a inserção e as contribuições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no processo educacional. Vamos fazer primeiro um pequeno retrospecto da história da educação no Brasil. Então, a educação brasileira começa sua trajetória com a chegada dos jesuítas em 1549, segundo a Zânia. Os jesuítas vieram com o objetivo de catequizar os nativos e de educar os brancos que vieram morar no Brasil e aqueles que aqui nasceram. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. E as mudanças educacionais que estavam sendo estabelecidas pela Reforma Pombalina não chegaram a acontecer efetivamente, na educação do Brasil colônia, embora o país tenha ficado praticamente abandonado educacionalmente por vários anos, mas havia uma proposta de reforma educacional. Com a chegada da família real, o ensino superior foi enriquecido, porém a situação da educação básica continuou inalterada. Foi preciso esperar até a década de 20 para que realmente o debate ganhasse espaço mais amplo. Foi nesse período que a questão educacional deixou apenas tema de reflexões isoladas e discussões parlamentares para ser percebida como problema nacional, isto é, como um problema afeto ao próprio destino da nacionalidade. Ou seja, foi nessa década que começou-se a pensar num sistema educacional ou numa educação para todo o Brasil, e não só para alguns e para alguns lugares. E na década de 30, em 1932 especificamente, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, um grupo de pioneiros, de educadores, que realmente abraçaram a ideia de elaborar um Plano Nacional de Educação e de traçar diretrizes para a educação brasileira. Em 1937, houve uma primeira tentativa de um Plano Nacional de Educação que já estava sendo discutida desde 1931. E aí se estabelecia rígidos regulamentos de currículo e avaliação da pré-escola ao ensino superior. E também tivemos aí a Constituição do Estado Novo com Getúlio Vargas. E nessa época nós tivemos, em 1937, houve também uma parada do movimento de discussão sobre a educação brasileira. A primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocorreu em 1961. Então, nós tivemos a lei número 4.024, E aí nós tivemos algumas orientações, uma concepção de lei como orientação e apoio. E essa lei transitou durante 13 anos no Congresso. Por aí dá para perceber como foi complexo a elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para substituir a 4.024, nós tivemos, em 1971, a Lei 5692/71, que reformou o ensino primário e médio, e foi elaborado em 60 dias e não sofreu nenhum veto. Essa lei busca a organização do núcleo comum, dos currículos para todos os estabelecimentos escolares do país, e também as escolas ligadas às características específicas da comunidade, da região em que estavam inseridas, e a implementação do ensino profissionalizante no antigo segundo grau. É verdade que sem uma infraestrutura, mas houve aí uma lei, a Lei de Diretrizes, que diz que o segundo grau no segundo grau, implementado o ensino profissionalizante. Mas antes da 5692/71, nós tivemos, em 68, a reforma universitária, que fixou normas da organização e funcionamento do ensino superior. Vocês viram que o ensino superior
na época da vinda da família real, ela ocupou um espaço privilegiado, e a educação básica não. E aí, novamente, nós temos, antes da 5692/71, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é uma reforma universitária, né? E no ano de 1996, destaca-se pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi sancionada em dezembro, né, especificamente no dia 20 de dezembro de 96, e publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 1996. Né? E ela veio substituir a 5692/71, que teve como origem a ditadura militar, e se encerra com a criação da Lei 9.394/96. Essa Lei de Diretrizes e Base, a de 96, né, a 9394/96, traz a aprendizagem como um fator de elevada importância, né, o que o objetivo tratando, né, mostrando que o objetivo maior da educação é o processo de aprendizagem do educando, né? E nessa lei 9.394/96, ele especifica 2 níveis de ensino, a educação básica e a educação superior. Dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, se na Constituição diz que é obrigatória a educação básica para todos os brasileiros, significa que é obrigatório a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio para todos os brasileiros, né? E a educação superior, que trata da graduação, da especialização, da pós-graduação, envolvendo aí na pós-graduação o mestrado e o doutorado, né? Também a LDB, a 9394/96, fala das modalidades de educação e de ensino, né? A educação de jovens e adultos seria uma modalidade destinada àqueles que não tiveram acesso nem permanência à educação básica na idade própria, né? E ela pode ser ofertada também, né, à distância. A educação especial trata, né, de atender todos os cidadãos brasileiros que apresentam necessidades especiais, desde dificuldades de aprendizagem, determinadas dificuldades de aprendizagem, necessidades de locomoção, né? O pessoal que apresenta, os cidadãos que apresentam necessidades de um atendimento especial por não ouvirem, né, e etc. A educação profissional também é uma modalidade de educação e de ensino que permeia, né, todos os níveis de ensino. E você deve ser ofertado para que os alunos tenham uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho e de atender às demandas e necessidades do mercado de trabalho. A educação indígena e a educação quilombola, né? Então, a educação escolar indígena tem também um tratamento especial, e ela é tratada também como uma modalidade, mas que também devem ser atendidas nos seus diferentes níveis, na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação à distância, que permite que você estude em local e horário que você escolher, né, e que utiliza das tecnologias de informação e comunicação. Traz também a possibilidade, uma grande flexibilidade para que o educando faça o seu curso no momento em que lhe for possível. A forma como a educação acontece, ela pode acontecer de uma forma presencial, né? E a presencial é obrigatória para a educação infantil e até o 5º ano do ensino fundamental, com a possibilidade de ter 25% de ausência, mas no mínimo ela tem que ter 75% de presença. A semipresencial, onde o trabalho pode ser realizado parte na escola e parte online. E a distância, com o uso da tecnologia de informação e comunicação. Estudem para a próxima aula, né, um pouco dessa história da educação brasileira, e vocês vão perceber
que é muito recente, não é? Essa preocupação com uma educação para todos. E aí você poderá entender e compreender e verificar a necessidade que nós temos de trabalhar com bastante afinco nesse processo educacional como profissionais, futuros profissionais de educação. Obrigada.